Boa tarde a todos. Boa tarde, Labinas. Eu sou Prosper Desiree Uber Akibod e eu vou fazer a minha apresentação com o tema seleção de compostos bioativos para proteína não estruturais do vírus chikungunya. Então, primeiramente, eu vou apresentar para você o que é o vírus chikungunya. Então, o vírus chikungunya, como você pode ver na Prosper, 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 aconteceu alguma coisa, a gente não tá conseguindo te escutar, você se silenciou? A gente te ouvia até agora há pouco, mas depois o som sumiu. Está conseguindo Tenta novamente. ouvir agora? Luana falou que está ouvindo. De início? Não, pode continuar de onde Então, estava. boa tarde a todos. Então, na parte de introdução, eu vou falar da relação entre Docker e chikungunya. Então, o vírus da chikungunya possui um genoma de RNA de fita simples, de sentido positivo, de aproximadamente 12 kb. Então, ela codifica quatro proteínas não estruturais, que são a NSP1, NSP2, NSP3 e NSP4, e cinco proteínas estruturais, que são a C, a E1, E2, a E3 e a 6K. Então, todas essas quatro proteínas NSP, em combinação com o fator de entendeu? Formam o complexo de replicação ligado a vacuolas citoplasmáticas que possuem atividade enzimática distinta responsável pela replicação do vírus. Então, por que a gente escolheu a NSP3? Gente, vocês estão ouvindo? A gente ouviu você, Lu. Agora o microfone do Prosper tá sumindo, tá cortando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no telefone. Pronto, se vocês estiverem no laboratório, o Prosper pode usar o computador que tá captando o som, e aí a Luana vai passando para ele os slides, eu não sei, pode ser uma forma de funcionar. Tem um computador que capta um som aqui? Você tá usando qual microfone, amigo? Eu estou usando o do tablet. Do tablet, né? E Luana tá usando qual? Do celular. Pronto, tenta usar o teu celular, Prosper, melhor.
Meu áudio foi ativado agora. Não é melhor? Peraí. Vocês estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo, mas às vezes quando você tá falando, chega uma hora que seu som desaparece. Pode ser o microfone do tablet. Bom, Deve ser o microfone daqui. Tá, eu vou sair e voltar, tá bom? tá bom. Então, eu vou comentar aqui, tá bom? Pode tá falando todinho, né? Bom, vou usar o celular de uma máquina de conforto. Eu vou começar aqui no celular, tá bom? Pode falar? Pode. Pode. Esse tá ativado. Joga. Oi. Não. Sim, tá todo mundo aí. A gente tá aqui, próximo. Pode começar. Então tá esquecendo que tá sair. Já não tá falando. Você tá ouvindo? Tô. Ah, desculpa. Pode começar, amigo. Estamos todo ouvido aqui. Não estava ouvindo o que você estava falando. Hã? Oi? Ele falou o que quando você estava... Que ele tava te ouvindo. É isso, amigo. Pode voltar a sua apresentação. Ok, eu vou começar de novo. Pronto.
Então, boa tarde a todos. Eu sou o Prosper Isaac Bodeia e a minha apresentação vai ser sobre seleção de compostos bioativos para proteína não estruturais do vírus chikungunya. Então, o vírus chikungunya é um vírus emergente que é transmitido principalmente pelos mosquitos. E é um mosquito que pertence, o Zika V, pertence ao gênero alfavírus da família Toraviridae, que inclui os alfavírus do Velho e do Novo Mundo. Nos do Velho Mundo, a gente pode incluir o vírus Cisbis, o vírus da floresta Semiliki e o vírus ONNV. E do Novo Mundo tem o da venezuelana e o vírus da encefalite equina. Então, ele faz parte das doenças da mesma família que a dengue e o zika, porque são transmitidos pelo mesmo vírus. Ele causa encefalite, dor muscular e náusea. Então, eu vou falar da relação do docking e da chikungunya. Então, a gente descobriu, não, o vírus da chikungunya, ele possui um genoma de RNA de fita simples, de sentido positivo, o que significa que ele codifica 4 proteínas não estruturais. Ele codifica a NSP1, a NSP2, a NSP3 e a NSP4. E 5 proteínas estruturais, a C, a E1, a E2, a E3 e a CSK. Qual que se a gente está estudando a NSP3, a gente descobriu que a NSP3 possui um macrodomínio altamente conservado entre espécies do N-terminal e um domínio central de ligação ao zinco. Um domínio de ligação ao zinco e um domínio hipervariável, que são no C-terminal. Então, isso significa que o macrodomínio N-terminal da chikungunya vai possuir uma atividade de fosfatase de ADP riboso. Então, esse macrodomínio N-terminal, o macrodomínio N-terminal vai possuir a atividade de fosfatase de ADP riboso e ele pode se ligar ao DNA, RNA e poli-ADP riboso. Em testes com a NSP3 da chikungunya, a gente descobriu que o mutante que afeta a atividade da hidrolase, que é a MAP, e que afetam a ligação da ADP riboso, retardam a replicação viral em células de mamíferos e reduzem a virulência do chikungunya em camundongos. Esses resultados sugerem que o macrodomínio da NSP3 é crucial para a replicação do chikungunya e pode ser um alvo farmacêutico para a descoberta de medicamentos. Então, os métodos que a gente usou são métodos de docking, que podem ser chamados de simulação computacional ou métodos in silico, que são interação molecular entre ligante e alvos específicos, sendo alternativas aos métodos experimentais de triagem de composto por apresentarem agilidade, baixo custo e precisão, auxiliando no processo de desenvolvimento de fármacos. Então, durante os nossos estudos, primeiramente, a gente selecionou os categorias, a gente usou categorias que foram empregados, que foram cedidos pelo professor Ramon, do ICS. E esse categória ele tinha usado para o estudo da proteína E do Zika vírus. Então, a gente passou por 3 etapas. A gente fez redocking, docking e decoys. E a gente trabalhou com 2 tipos de proteínas, que são a mesma NSP3. Mas a primeira, que se chama 3GPO, é a nossa proteína NSP3. Mas no sítio ativo dela tem a ADP riboso, que é um substrato natural dela. E a SOS-W8M, que é também a nossa mesma NSP3, mas no lugar do ADP riboso, tem a pirimidona nos sítios ativos. Então, os redocking que a gente fez, primeiro, o redocking com a 3GPO, a gente preparou o alvo, a gente preparou ela, tipo, a proteína mesmo, sem o ligante, a gente tirou o ligante e a gente configurou um tamanho de grid para poder rodar o nosso docking. Então, a gente identificou o tamanho e a área mais apropriadas onde a interação entre a 3GPO e a ADP riboso seria mais provável. E esse processo a gente chamou de redocking, utilizando todo o software. Então, por que redocking? Esse redocking significa a gente vai comparar a nossa proteína, tipo, a proteína ela mesma com a ADP riboso no sítio ativo dela,
com um resultado que o software vai nos dar. Então, o software vai rodar os docking, analisar a melhor interação com a menos energia, tipo, com a menos energia. E se ela consegue reproduzir a proteína original mesmo, ela vai nos dar um MSD menos que 2, um MSD aceitável. Então, a gente fez esse redocking para escolher qual será o melhor software para rodar o nosso docking com os catecóis. Então, durante os redockings, a gente fez redocking da 3GPO com ADP riboso e o redocking da CSW8M com a primidone. E no primeiro redocking, a gente observou MSD, por exemplo, o software chamado Autodoc teve um MSD de 1.1, o software Vina teve um MSD de 1.2. Então, são MSD aceitáveis porque não são superior a 2. Não são superior a 2. Então, a gente guardou esse software para rodar o segundo redocking. Então, os softwares como ASP, Doctor, a gente já viu que os MCD deles são altos. Então, eles não conseguiram tanto reproduzir tipo, a mesma posição do ligante no situativo da proteína. Então, a gente não descartou, mas a gente deu um foco maior nos 3 primeiros, que são o Autodoc, o Vina e o Gold Score. Então, a gente foi para a segunda etapa, que é o redocking da CSW8M com a primidona. E a gente pode observar que tem resultados melhor de MSD. Então, o MSD deles geralmente é muito baixo, que é 0,35 pelo Chain Score, um software de docking. O Autodoc teve 0,38. O ChainPLP, a gente pode perceber que a maioria teve um MSD bom. Um MSD bom, que é aceitável, porque está na média. E eu sou o Doctor teve um MSD de 3,32. Então, esses passaram, por exemplo, os nossos 3 primeiros softwares que tiveram MSD bom, tiveram MSD bom também no docking da CSW8M comprimido. Então, essas etapas são chamadas fazem parte da nossa validação, para poder encontrar qual software a gente vai rodar o docking dos inibidores, para poder rodar o docking dos inibidores. Então, a gente realizou, após o redocking, a gente usou um artigo, o mesmo artigo da pirimidone, inibidor target chikungunya. Nesse artigo, eles fizeram um teste com inibidores, que são fragmentos, e descobriram que esses inibidores nesses inibidores tem interação com a nossa NSP3 e causam efeitos no mesmo sítio ativos que se encontra a ADP ribose. Então, com esses fragmentos, eles descobriram que a pirimidona, um dos fragmentos de pirimidona, consegue ter efeito de inibição da nossa proteína NSP3. Então, a gente rodou os dockings para ver se a gente consegue reproduzir esses resultados. E o porquê esses inibidores são importantes? Então, nesse artigo, a gente consegue obter dados biológicos, porque como foram realizados docking em sílico porque nesses artigos a gente consegue um IC50. IC50 significa que esses fragmentos foram testados em laboratórios com a nossa proteína de ação. Então, com os fragmentos, a gente vê que tem, que a SRI é o nome de uma proteína, é o nome de um ligante, um fragmento que a gente usou para realizar, que eu usei para realizar docking com a CSW8M, que é a NSP3 com a pirimidona nos situativos. Então, o que fizemos? A gente pegou a NSP3, tirou a pirimidona e construímos um grid para poder rodar o docking desses ligantes, desses fragmentos nos situativos da NSP3, para ver se a gente consegue ter dados de energia de interações. Então, durante
Durante esse docking, as predições de energia de interação observadas por os diferentes programas foram comparados aos valores de C50 e PIC50 visto no estudo de origem de composto analisados. Então, esses programas nossos programas demonstraram maior precisão, não apenas na avaliação das interações moleculares, mas também na previsão do efeito biológico dos ligantes, especialmente ao serem comparados com os valores de C50 e PIC50 publicado no estudo de origem dos fragmentos. Então, a gente conseguiu ver a capacidade de reproduzir esses dados biológicos com alta fidelidade. Então, o fato de conseguir reproduzir os dados biológicos com alta fidelidade é crucial para validar a eficácia dos compostos e sua potencial aplicação farmacêutica. Então, todos os nossos softwares, a maioria dos softwares conseguiam reproduzir os resultados, por exemplo, colocando aquela que tem um IC50 melhor em primeira posição. Então, todos conseguiram, mas a Autodoc, a nosso software, não conseguiu reproduzir. E esse é um dado importante, porque mesmo se ele conseguir acertar em todos os outros docking, todos os outros docking e redocking, se ele não consegue posicionar, ele não respeita. Tipo, ele não consegue provar que o que foi feito em bancada ou em laboratório, o software não conseguiu reproduzir. E isso faz ele perder contra os outros softwares, porque os outros softwares conseguiam reproduzir. Então, conseguiam posicionar aquele fragmento de pirimidônio que teve um IC50 melhor, que um IC50 de 23 em primeira posição, e os outros em seguida. Então, no software que passaram, a gente tem o VINA, o Gold Score e o Team Score, que até agora tipo, estão tendo bons resultados. Então, depois disso, a gente fez docking com os decoys. Então, docking com os decoys, a gente criou decoys. Decoys são falsas versões da nossa proteína. Então, tem uns sites para criar decoys, eles vão pegar esses que são nossos fragmentos e criar falsas versões dela, tipo, uns 150 de cada. Então, a gente vai submeter todos esses ligantes para o software e a gente vai ver se esse software consegue identificar os que são falsos verdadeiros, os que são os nossos ligantes verdadeiros, o que são os nossos ligantes falsos que tentam se fazer aparecer como os verdadeiros e os que são falsos mesmo. Então, nesses docking com os decoys, a gente analisa os resultados usando o Curva-Rock. E nesse Curva-Rock, a gente vê que quando a acurácia é de 70%, é que significa que é muito bom. Mas quando a acurácia é menos do que 50%, os resultados é pior, porque é como jogar jogo de tabuleiro. É como, tipo, probabilidade, calcular probabilidade. Então, a gente pode ver aqui, o logiciel que se saiu entre todos, bem, é o Autodoc, o OICP, o Autodoc, o Vina e o GoldScore. Mas o Autodoc já tinha perdido. Tipo, ele tinha dado um resultado ruim na análise do docking nos inibidores. Então, a gente vai descartar ele. Porque se ele não conseguiu posicionar o nosso fragmento que tem o IC50 bom em cima de todos os outros, a gente não pode continuar com ele para rodar o docking dos catecóis. Então, o que se sobressaiu melhor é o GoldScore, porque ele acertou em quase todas. E teve ele teve um MCD bom no docking no redocking com a 3GPO e a ADP-ribose, teve um resultado bom no redocking da CW8M com a nossa pirimidona, e aqui na Curva-Rock ele teve um melhor resultado, tipo uma acurácia aceitável. Então, por isso, o Gold Score foi escolhido, porque ele teve melhor taxa de acertos. Então, ele passou no teste para poder usar ele para realizar o docking dos catecóis. Então, aqui, a gente pode ver nos resultados. Então, a gente usou o Gold Score e a gente realizou docking com nossos catecóis.
Então, a gente conseguiu 382 categorias com o professor Ramon, do, do ICS. É um professor do ICS que nos deu 382 categorias que ele já tinha usado para tratar os Zika vírus. Então, com esses categorias que eu chamei aqui de MFC, que são os códigos deles, eu peguei para rodar docking. Então, no Gold Score, ele não calcula delta G, ele calcula afinidade. Então, afinidade tipo scores. Ele faz pontuação das reações da análise e não dá um score. Mas o score fica positivo, mas o resultado é bom. Então, você pode ver nessa tabela que a gente tem os nossos 10 melhores categorias. Então, depois de obter esse resultado dos 10 melhores categorias, a gente usou um site que se chama Protein Gigante Interaction Profile, que vai analisar as interações entre os ligantes e a proteína, para ver com que aminoácidos reagem. Por que essa análise é importante? Porque a gente já identificou que tem na NSP3, para poder ter esse efeito, uma interação boa, tipo uma interação boa, o nosso gigante tem que interagir com alguns aminoácidos chaves, que são a ASN24, a TIA114, a VAL113 e a VAL33. Então, a gente viu que depois da análise no PLIP, que todos os nossos a gente viu que todos os nossos 10 melhores ligandos tiveram interação com esses aminoácidos. Alguns tiveram mais, outros tiveram menos, mas a maioria deles tiveram interação com esses aminoácidos chaves. Então, depois disso, a gente passou pela regra de 5, a regra de 5 de Lipinski. Por que a gente faz análise da regra de Lipinski? Então, a regra de Lipinski é para ver a biodisponibilidade da nossa proteína, dos nossos ligantes, para eles se tornarem futuros fármacos, para ver se eles serão bem absorvidos, eles podem ser tomados via oral, tipo, o tamanho deles, e, tipo, para ver se serão, tipo, possível bons fármacos. Então, depois da análise da regra de Lipinski, a gente viu que a análise demonstrou que 4 dos decisões da classe dos catecois da pesquisa do professor Ramon estão em total conformidade com os critérios estabelecidos por Lipinski para a biodisponibilidade por via oral. Então, dos 10, 4 não tiveram nenhuma violação. Então, e 6 moléculas que são esses categórias apresentaram violação da regra de Lipinski, mas apresentaram tipo até 2 violações. E a regra fala que a gente pode aceitar até 2 violações. A gente não descarte até 2 violações, mas se tiver 3 violações, a gente descarte. Então, essa regra de Lipinski calcula porque ela dá uma taxa, um, um número assim do tamanho dos átomos pesados, ela calcula o log P, a lipofilicidade e tudo. Então, depois que a gente vê que esses 10 categorias passam na regra de Lipinski, a gente calculou também ali o LE, a eficiência do ligante. Então, por que a eficiência do ligante? É para ver se os catecoides poderiam passar pela barreira lipídica, quando foram absorvidos por via oral. Então, nesse estudo, a gente vê que nossos catecoides se saíram bem. Então, vocês podem ver, não deu para colocar todas as imagens delas no slide, mas eu tenho uma tabela aqui que, inclusive, vou compartilhar agora para mostrar para vocês que a maioria deles tiveram um LE bom. LE bom, vou compartilhar agora.
Próspero, se não tiver Sim. muito próximo, você pode colocar como anexo aqui na conversa da gente. Tem como botar a imagem no bate-papo. Aí você pode colocar aqui depois, entendeu? Então, eu vou fazer isso. Vou colocar com anexo uma tabela, onde nessa tabela tenha os resultados das afinidades, os nomes dos 10 categorias, o nome para encontrar eles em sites como XADME e tudo. Nessa tabela vai aparecer tipo, o número de átomos pesados que eles têm, a massa molecular, que você vai ver aqui está na faixa daquela que está aceitável na regra de Lipinski. Você vai poder ver como resultado de log-P, LE, o resultado de LE, resultado de LLE e de CIL. LL por eficiência. LLE é... Certo. Então, pode prosseguir, depois você coloca isso pra gente como anexo. Então, beleza. Então, a triagem que a gente fez é essencial para selecionar compostos promissores no desenvolvimento de fármacos. Então, depois da aplicação da regra de Lipinski, também a gente conseguiu mostrar um método para avaliar a biodisponibilidade oral dos compostos. Então, a eficiência dos ligantes, definida como LE, é tipo a afinidade sobre os números de átomos pesados, comparar os átomos pesados com a afinidade. Então, isso vai oferecer uma maneira de comparar moléculas de diferentes tamanhos, como os viés. Dos 10 categorias, apenas dois dos nossos categorias tiveram LE superior ao valor mínimo sugerido. Então, a maioria teve um valor aceitável de LE, que é 0,25, tipo, um tamanho menor. E esse número de 0,25 é como, tipo, ele não pode ficar muito solúvel, tipo, muito lípido, senão ele não vai conseguir se ser solúvel na água. Por isso, esse valor baixo de LE. LL é também que é a eficiência do ligante, e tipo lipophilic ligante eficiência, e o CIL, que é o tamanho do fármaco em comparação à eficiência do ligante. Então, todos os compostos apresentaram LLE normal. Só, tipo, dois que apresentaram LLE acima do valor ideal. Então, e todos os categóricos tiveram um CIL, que é uma comparação da eficiência do ligante com o tamanho acima do valor referência desejados. Então, esses valores são LE, CIL e LLE, são comparações, mas a gente não vai destacar esses categorias por causa disso. Porque, tipo, se os nossos fármacos já passaram pela regra de Lipinski, isso já determina que eles são bons fármacos que são bons fármacos e que vão ter uma boa biodisponibilidade para se tornar medicamento. Então, esses valores só sugerem que eles vão ter alta eficiência e sugerem, tipo, esses valores são valores que sugerem que esses categorias têm alta eficiência de composto para o desenvolvimento de fármacos. Então, obrigado a todos. É isso. Ok, próximo, obrigado aí pela apresentação. A gente está abrindo então um momento para perguntas aí do material que você trouxe para a gente. Eu deixei umas 2 perguntas aqui já na seção de perguntas, veja se você consegue acessar aí. E aí, quem tiver com áudio disponível quiser também compartilhar, eu teria mais algumas perguntas aí para fazer em função dos dados que você trouxe para a apresentação. Então, vou aguardar ver se você consegue. Tem um... É no chat? Isso, não está no chat, não. Tem do lado direito aí, tem mensagens, perguntas e bate-papo público. Aí eu deixei nas perguntas aí para algumas dúvidas que eu tive a respeito da apresentação. Ok. Veja se consegue acessar aqui. Conseguiu achar na seção de perguntas? Sim, consegui achar.
Ótimo, tranquilo. Veja aí, dá uma lida aí de baixo para cima, porque foi a primeira pergunta, tem a ver com o primeiro logo no início da apresentação, e a segunda pergunta tem a ver com o andamento da apresentação. E aí, quem também quiser utilizar o chat para falar algum comentário a respeito da apresentação de próximo, a gente está à disposição aqui para depois a gente fazer as discussões a respeito desse ponto. Então, a primeira pergunta existem... Pode falar, Bruno. Só para ficar claro, as perguntas que a gente vai fazer, além das do senhor, é para deixar nessa aba de perguntas ou deixar no chat? Pode colocar na pergunta mesmo, porque eu acho que aí o Prosper consegue ver e já vai respondendo uma de cada vez. Bom, tá certo. Então, a primeira existem diferenças nos parâmetros de docking na CSW8M do redocking para o docking com os fragmentos. É isso? Por que foi feito o redocking em duas estruturas? Qual das perguntas primeiras, professor? Pode falar sobre por que você usou duas estruturas da NSP3 para fazer o redocking. Então, essas duas estruturas são parecidas. A primeira, que é a 3GPO, ela tem o substrato natural dela. São formas, são proteínas do site de PDB. Então, nesses PDBs, a primeira tem a ADP-ribose e a 6W8M tem a pirimidona. Por que eu fiz dois redocking? É isso? Então eu fiz dois redocking para mostrar que, em todos eles, em todas as duas proteínas, o nosso software consegue reproduzir posições, como ela era na primeira, como, a proteína original, aquela que está com as resoluções boas no site de PDB. Se o nosso software, cada um deles, consegue reproduzir essas posições. Porque se os nossos softwares conseguem reproduzir essa posição, e mostram que eles conseguem, analisar, fazer uns docking. Por isso eu fiz esses redocking. Então, ao comparar essas duas estruturas, a gente pode ver que as proteínas da 3GPO, a proteína da 3GPO e a proteína da 6W8M são parecidas. Então, a gente pode revelar também que eles têm informações, que a 6W8M, essa proteína que é a 6W8M, a gente pode revelar informações adicionais relevantes para o estudo das interações moleculares e do mecanismo de ação dessa proteína. Então, a única diferença nessa proteína é a presença mesmo de substrato da ADP-ribose na 3GPO e da pirimidona na 6W8M. Certo, mas aí no caso o sítio, que é o importante para você, o sítio da ADP-ribose na 3GPO e o sítio da pirimidona na 6W8M é o mesmo sítio ou são sítios diferentes? Não, esses dois sítios são sítios diferentes. A ADP-ribose reage com algumas proteínas no sítio ativo da NSP3, que é da NSP3. A ADP-ribose reage com outras proteínas, mas a pirimidona também reage com aminoácidos que ficam próximos, só um pouquinho em cima dessa proteína. Então, os dois reagem próximos no mesmo sítio ativo. Então, reagem em áreas próximas. Então, mas é a mesma zona. Então, eles estão dentro do mesmo sítio, que é, no caso, o sítio catalítico, o sítio ativo, mas em locais diferentes. A ADP-ribose um pouco, digamos assim, mais afastado, e a pirimidona mais dentro do sítio ativo. Seria isso, mas sendo o mesmo sítio ativo. Não é o mesmo sítio ativo, mas a gente pode perceber também que nesse mesmo sítio ativo, os fragmentos têm impactos diferentes. A presença desses fragmentos da pirimidona tem um impacto diferente do que a presença da 3GP-ribose.
da ADP-ribose, que é um substrato natural. Então, o fragmento tem interações com outros aminoácidos nessa zona, diferente dos que a ADP-ribose tem. Por isso, esse sítio ativo é importante para estudos. E por isso a gente tem que realizar 2 redocking. Porque se a gente realizar um, isso não significa que o nosso ACW8-homem não tem outros tipos de interações, tipo, com aminoácidos diferentes. Por isso foi realizado os 2. Certo. Uma sugestão, então, para a gente tentar depois analisar melhor essa informação é você abrir no PyMol a 3GPO e abrir a 6W8M e tentar sobrepor as duas estruturas para verificar onde a ADP-ribose e a pirimidona da 6W8M estão localizadas. Porque imagina aqui, vou usar agora a minha mão como modelo. Você tem aqui, então, a 3GPO e aqui é o sítio da ADP-ribose. E aqui em cima seria o sítio, por exemplo, da pirimidona. Se todos estão na mesma cavidade, não tem nenhum problema, porque você está tentando posicionar o ligante naquela cavidade. Mas imagina que eu tenho uma cavidade acessória aqui, por exemplo, e aí eu vou posicionar a ADP-ribose aqui e a minha pirimidona nessa outra posição. Então, qual a lógica de eu fazer o redoc nesse sítio que eu vou chamar de A e esse sítio que eu vou chamar de B, sendo que esse sítio A e B são diferentes? Então, é bom tirar essa dúvida aí para você, quando utilizar a validação da NSP3, conseguir direcionar para onde que a validação foi feita. Se foi no mesmo sítio, um sítio catalítico, ou foram em sítios distintos, né? Sítios diferentes dentro dessas duas estruturas aí. Ok, professor. A outra pergunta aí está falando sobre os parâmetros de redocking e docking dos fragmentos na 6W8M. Então, sim, existem diferenças nos parâmetros de docking e de redocking. Primeiro, no docking a gente analisou o MCD, que é ver se tipo, o nosso software consegue reproduzir a posição do ligante. Consegue reproduzir tipo, a mesma posição que a proteína original. E no docking, a gente analisou a energia de interação, o ΔG, para ver se, tipo, ele pode, se essas interações são possíveis. Tipo, ela vai calcular o ΔG. Por exemplo, o software como o Vina, o Autodoc e o DocStore calcularam ΔG. E o software como o Gold calcularam scores, tipo, scores de afinidade. Então, são parâmetros diferentes. No redocking, a gente usa MCD e no docking a gente analisou as energias de interações. Então, sim, teve diferenças nos parâmetros. Bom, Aí eu queria ver contigo um detalhe. Se a diferença é na análise ou a diferença é no parâmetro. Por exemplo, na hora que você usou o grid do redocking, você definiu lá um centro, XYZ, e um tamanho. Esse mesmo grid foi empregado quando você fez o docking dos fragmentos ou quando você fez fragmentos você buscou outro centro, outro tamanho de caixa, de grid, na verdade? ah, não. Se for, tipo, os parâmetros de grid, eu usei 2 grids diferentes. Então, a 3GPO tem um grid próprio dela, que, tipo, eu defini, e na CSW8M eu usei o ligante da pirimidona para determinar um outro grid, uma outra caixa para rodar os docking. Então, nesse sentido, teve 2 grids diferentes que eu usei. Sim, mas e no caso da 6W8M para o redocking e a 6W8M para o dock com os fragmentos? Você usou o Então, mesmo grid ou usou grids diferentes? eu usei o mesmo grid. Eu usei o mesmo grid. Pelo Certo, redor. tranquilo. Ótimo. Então tem uma outra pergunta de Jordan aí na sessão também para você responder para a gente, por favor. Que limitação o LE buscar superar no dock?
limitação LE, eficiência. Então, a limitação que ele é buscar superar no docking é que o LE tenta identificar se nos situativos, se pois ele consegue, a limitação que ele busca superar no docking é que se o nosso ligante consegue interagir com, tipo, esse fármaco no organismo da gente, se ele consegue interagir com os situativos deles, consegue ter as mesmas interações que ele conseguiu mostrar no docking. Então, ele calcula a eficiência do ligante. Essa é a limitação que eu ia buscar superar, para ver se esses fragmentos foi ingerido, foi tomado por via oral, se esse ligante poderia acessar e interagir com os situativos dele, ou com os aminoácidos com que ele vai interagir. Isso é um bom jeito de pensar. É um bom jeito de pensar, mas tem que levar em conta também em consideração os átomos pesados. E aí, dá uma observadinha nessa questão dos átomos pesados, a gente vai conversar sobre isso também, porque todas essas métricas, elas têm esses comparativos. E aí a gente vai voltar nesse ponto aí em outro momento. Sim, é que ele calcula, tipo, a afinidade, ele faz uma comparativa entre a afinidade e o número de átomos pesados que ele tem. E a gente usa para fazer os cálculos mesmo. Tipo, o cálculo do LE é a afinidade dividido pelo número de átomos pesados. E é bom pensar isso porque, no caso, o principal fator de normalização que o LE utiliza é justamente isso, né? É tentar ajustar o valor de interação, de energia de interação do docking ou de atividade biológica, que é o valor original, com o número de átomos pesados. Então, como o Jordan perguntou aí, é importante ver porque esse tipo de interação vai te dar uma ideia de que no docking você consegue classificar as interações, mas pode ser que uma molécula interaja melhor do que a outra, mesmo tendo um valor de interação, um valor numérico menor. E aí o LI consegue normalizar esse tipo de interação. Então, ver se alguém tem mais perguntas? Mais alguma pergunta, Luana, aí, já que você está acompanhando com o Próspero de perto aí, conseguiu entender como é que ele seleciona os catecóis? A partir de agora você vai dar continuidade no trabalho da parte de dinâmica, né, dessa proteína, da NSP3 com esses catecóis. Eu fiquei com dúvida em por que foi escolhida a NSP3 para realizar o docking e não outra proteína não estrutural. Porque foi escolhido a NSP3 para fazer os docking com os fragmentos. Isso. É porque, tipo, é uma etapa de validação. Nesse artigo no artigo onde a gente encontrou os fragmentos, foram realizados um docking com a CISW8M. E como a gente está tentando validar, a gente tentou reproduzir para ver se a gente consegue reproduzir esses mesmos resultados. Porque eles fizeram uns docking com os inibidores, que são nossos fragmentos, e com esses docking, tipo, eles fizeram também um teste tipo, eles tiveram dados biológicos, tipo um IC50. Então, com esses IC50 e o docking que eles fizeram, eles já tiveram resultados. Conseguiram colocar, tipo, esses fragmentos que tem um IC50 e tal, de 23, tem que ser o melhor de todos, tem que ter a melhor energia de interação. E o nosso trabalho agora, fazendo os docking, é reproduzir isso com o nosso software para ver se qual do nosso software consegue posicionar esses fragmentos como o que tem o melhor resultado, tipo, a melhor energia, tipo, a melhor energia de interações. Então, tipo, quase reproduzir os mesmos resultados. E a maioria dos nossos software fizeram isso, conseguiam. Só o Autodoc não vacila um pouco. Tá certo, professor? Ok, volta para mim só no último resultado para a gente discutir aí no slide, que é o resultado que você mostrou da curva da área A ao C, né? Que é a curva ROC que você calculou,
que eu fiquei com uma dúvida lá, justamente você não chegou a mostrar o traçado dessas curvas, né? Só Não. falou a respeito de como que está o comportamento delas em função disso. E aí é bom a gente dar uma olhada aí, porque o acerto delas está bem baixo, né? Não chegou nem a 60% aí na melhor função, né? Sim. Então é bom a gente dar uma Sim. olhada nisso, porque o valor de acima de 50% é um valor bem baixo para um acerto, sendo que você tem poucas moléculas, né? São 5 inibidores, sendo que um deles é mais ativo e os outros têm a ordem de atividade semelhante. Então você não teria tantas moléculas, em tese o programa poderia ter uma taxa de acerto maior. Mas isso aí a gente pode ver depois com mais detalhes quando a gente for analisar as estruturas que você trouxe aí dos decoys e também das moléculas dos inibidores. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar então